Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco nesse canal. Que Deus abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. E nesta manhã gostaria de ler a passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 17 ao 20. Diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas, à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Aqui nós temos a transição entre aquilo que Jesus já nos trouxe dentro do seu ensino no Sermão do Monte. Aliás, o Sermão do Monte. Nós, quando lemos esta passagem, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nós sempre tratamos essa passagem como múltiplos ensinos, como os mais variados ensinos. No entanto, ela foi proferida em um momento só, Jesus ensinando aos seus discípulos ao pé da montanha, e embora ela contenha muitos temas, ela traga muitas abordagens sobre várias situações, ela está falando de algo que é único, singular. Está falando sobre como ser discípulo dentro do reino de Deus, como sermos seguidores de Jesus Cristo. Então, o texto aborda sobre a cidadania, como é a vida no reino dos céus. E nós já vimos anteriormente, então, através das bem-aventuranças, através do texto de que somos sal da terra e luz do mundo, nós já vimos a anunciação de Jesus. E aqui, Jesus anunciando a sua chegada, o seu reino, bem-aventurados, como nós vimos, boas novas a todos aqueles que carecem, aqueles necessitados da glória de Deus, da presença de Deus, e essa presença se manifestou, foi anunciada através da chegada de Jesus Cristo. E nós vemos aqui Jesus nos trazendo essas palavras logo adiante. Por isso que nós dissemos que esta passagem, esse trecho é uma transição e é uma introdução a tudo aquilo que vem a seguir. E ele diz, primeiramente, eu não vim para trazer um ensino diferente do que vocês já conhecem na palavra de Deus. Eu não vim trazer um novo ensino. Eu não vim abrir mão da lei ou dos profetas. Quando Jesus diz aqui, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, ele está exatamente dizendo que ele não veio abrir mão da Bíblia que eles possuíam, que era o Antigo Testamento, que era chamado Tanakh, o Talmud, Nevi'im e Ketuvim,
seriam o quê? As leis, o Pentateuco, os escritos, os livros históricos e os poéticos, e os profetas. Os profetas. Então, era a Bíblia que eles possuíam. Jesus não veio transgredir ou abolir os ensinamentos. Jesus veio, pelo contrário, trazer uma nova profundidade àquilo que os profetas já haviam trazido, aquilo que Deus já havia revelado e que eles tinham em mãos. E eles se consideravam profundos conhecedores das leis e dos profetas, da palavra de Deus. Jesus disse: não vim abolir, não vim trazer um outro ensino diferente do que Deus já revelou para vocês através da sua palavra. Pelo contrário, eu vim para cumprir, e ele diz assim: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Nas demais versões diz: eu não vim nem abolir nem um i, nem um tio, ou seja, a menor letra do alfabeto e também menor pontos de acentuação dentro do alfabeto que eles conheciam. Aliás, nós já sabemos que quando eles chamavam a Deus de Jeová, como nós dizemos hoje, que o sentido mais preciso, mais exato, a pronúncia seria Yahvé, eles não escreviam, por profundo respeito, o nome de Deus. Embora no hebraico nós tenhamos mais de 80 designações atribuídas a Deus, Yahvé, Elohim, El Shaddai, e por aí nós temos alguns outros nomes atribuídos a Deus, e eles tinham este profundo respeito e conhecimento, e eles eram precisos também na transcrição oral, na transcrição da palavra de Deus. Eles prezavam muito a transcrição da palavra de Deus e a transmissão da palavra de Deus. Hoje nós temos muitos meios de arquivarmos, de guardarmos, de registrarmos a história, a nossa própria história de vida e a história da humanidade. E eles tinham este profundo sentimento de transmitir com precisão a palavra de Deus. E Jesus disse exatamente também a mesma coisa: eu não vim para alterar, para adulterar nada do conhecimento que vocês tenham. Mas Jesus veio sim para mostrar a realidade em que eles se encontravam. Então, vejamos o que ele diz aqui na sua palavra. Enquanto estiverem os céus, existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. E diz ainda: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. E é isso que Jesus veio trazer e veio mostrar. E Jesus disse que os seus, aqueles que foram agraciados com a sua presença, com a sua salvação, com a chegada do reino, os bem-aventurados, também
eles eram para este mundo o sal e a luz. E eles eram os fiéis transmissores da mensagem do reino de Deus. E assim deve ser. Assim deve ser com a igreja. A palavra de Deus, como muitos pensam equivocadamente, não traz vários ensinos, não traz vários significados dentro de um só significado. Nós nos enganamos quando achamos que podemos, então, que pode significar várias coisas, para um significar um ensino, para outro significar outro ensino. O que nós sentiríamos se trouxéssemos um ensino para as pessoas e cada um dos ouvintes entendesse do modo que quisesse? O que aconteceria conosco se nós trouxéssemos orientações a respeito de como deveriam viver, e aí as pessoas interpretassem estas nossas orientações, esses nossos ensinos, da forma que eles quisessem? E é isso que Jesus está nos dizendo. Deus tem o seu ensino, a sua revelação para nós. E esta revelação não está sujeita a distorções e a várias interpretações, e cada um interpretando a seu bel prazer ou do jeito que quiser. Foi por isso que eu tive este desejo no coração de procurar rever e reler os ensinos de Jesus. E a aplicação, o efeito deste ensino para as nossas vidas. Embora eu tenha que admitir que os ensinos são ensinos nos quais Jesus nos traz preciosas pérolas, ensinos de grande valor que nos trazem a vida e que dirigem as nossas vidas, embora eles sejam únicos e sejam múltiplos e afetam todas as instâncias da nossa vida. Os nossos tempos são diferentes. As nossas épocas mudam. A história muda. A história, a geografia, elas estão sujeitas a variações e a mudanças. Quando falo de geografia, não necessariamente nos terrenos onde vivemos as divisões, povos, nações, cidades, mas nós temos o nosso ethos, o nosso modo de viver, a nossa vida étnica e também a nossa vida ética. Nós estamos sujeitos aos princípios e à cultura das nossas etnias. Mas será que as nossas etnias determinam de como deve ser aplicado e entendido o ensino de Jesus? Não precisamente, porque mesmo as nossas etnias, elas sofrem variação no decorrer da história. E nós podemos observar isso no mundo hoje. Quando se fala a respeito de globalização, quando se fala a respeito de uma universalização, a respeito da economia global e mesmo de aspectos de vida da chamada globalização, nós vemos que na maioria dos países e das cidades urbanas nossas, as pessoas têm praticamente
alguns hábitos e costumes semelhantes, alguns padrões de vida. Algumas culturas podem variar, filosofias que variam de cultura para cultura, mas os ensinos de Jesus são abrangentes, são profundos, podem ser aplicados, como nos diz a palavra, podem ser trazidos a povos de todas as raças, todas as tribos, todas as nações, todas as culturas. E Jesus estava dizendo exatamente isso. Ele veio, então, para cumprir a lei e os profetas. E ele veio para aprofundar e trazer uma nova dimensão como eles não conheciam dos ensinos verdadeiros de Deus. Algumas vezes, no decorrer da história, nós vemos que os próprios sacerdotes, os próprios mestres, os próprios detentores da lei, os responsáveis por trazer os ensinos verdadeiros de Deus para o povo de Israel e para todas as nações, eles próprios, por conveniências pessoais, distorciam. Nós vemos algumas vezes nos profetas falas e declarações como tipo: vocês transgridem a lei e vocês distorcem a lei. E nós vemos isso na sua palavra, e isso ocorria também aqui, no momento em que Jesus estava ensinando para eles, estava dizendo essas palavras para eles. Tanto que Jesus nos diz na continuação: todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Como que pode ser feito isso? Interessante. Todo aquele que desobedecer e ainda ensinar os outros a fazerem o mesmo. Vejam que isto pode ser feito não com um outro ensino, mas através do mesmo ensino, com uma distorção ou outra interpretação do ensino como ele deveria ser dado. Agora, todo aquele que se preocupar com o verdadeiro sentido da palavra de Deus, aquilo que Deus realmente deseja, e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Nós vemos isso nos nossos dias. Pessoas sendo ensinadas de forma errada com a própria palavra de Deus. Pessoas que estão com práticas erradas e atribuem essas práticas ao próprio ensino da palavra de Deus. Pessoas que distorcem a direção e a orientação através da própria direção e orientação. Jesus, já citamos isso anteriormente, disse aos conhecedores da palavra, das leis, aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes, eles dizem: vocês examinam as escrituras porque vocês julgam que elas contêm palavras de vida eterna. No entanto, elas falam ao meu respeito e vocês não vêm a mim. Jesus já havia dito e alertado a eles sobre isto. E o que nós vemos nesta passagem é que Jesus veio para trazer aos seus discípulos vida, verdadeira vida, e para todo aquele que crê. As minhas palavras são espírito e vida,
Ele veio dar a sua vida, a vida que só pode vir de Deus. Não a vida que muitos perseguem, padrões de vida que desejamos e que julgamos ter nesses padrões a verdadeira vida. Alguns pensam que a vida se resume a pão, sombra e água fresca. A nossa provisão, a nossa manutenção, moradia. Sim, esses são princípios dignos que todo ser humano tem o direito. Mas ele não tem já um direito adquirido, o ser humano alcança isso através do seu suor, do seu esforço, do seu trabalho. E muitas vezes ele não alcança o que é necessário para si, porque não ganha o suficiente, porque é marginalizado, porque é oprimido, porque é escravizado. Mas, neste momento, nós queremos falar a respeito dos princípios de Deus e da verdadeira vida que Ele oferece em Jesus. A vida que não se resume apenas à manutenção, a vida que não se resume apenas à nossa existência, à nossa subsistência, mas a vida interior, a vida que flui do nosso interior, a vida que nos faz viver esta vida da forma correta, a vida de Deus que vem do coração, que trata do nosso coração, do centro da nossa alma, da nossa natureza humana, a vida que transforma a nossa forma de ver a Deus, de ver ao homem, ao nosso próximo. Aliás, é a vida que não nos faz ter um próximo, mas é a vida que nos torna próximo dos outros. É a vida que transforma os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas ações. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Aí Jesus diz assim: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? Como nós já falamos, eles tinham a preocupação, os fariseus, os mestres da lei, na precisão da palavra, na literalidade dos ensinos da palavra, mas alguns até, existiam duas correntes de rabinos, duas correntes de ensino, uma mais literal e a outra mais interpretativa. Eram as correntes de Hillel e Shammai, e eles interpretavam, então, literalmente os trechos das Escrituras, e outro tratava de extrair interpretações a respeito do ensino desta palavra. E estes ensinos eram considerados os julgos, o conjunto de ensinamentos que eles seguiam. E é interessante que John Stott, agora eu não me lembro exatamente do número que ele coloca, mas ele diz que dos mandamentos da palavra de Deus, das leis, aquilo que nós vemos logo no Pentateuco, nos livros de Números, Deuteronômios, de Levíticos,
nós vemos então que eles tinham os seus códigos, a lei chamada lei moral, que eram os 10 mandamentos, as leis cerimoniais, que foram as orientações e as leis e as festas que Moisés deixou através da revelação de Deus para que o povo cumprisse. Tinha a Páscoa, quando eles foram libertados do exílio do Egito, tinha a festa dos tabernáculos, tinha o ano do jubileu, haviam várias festas e várias práticas, e havia as práticas também, os rituais cerimoniais, que eles seguiam à risca, cerimoniais de purificação, para que eles pudessem fazer a sua oferta, entregar os seus sacrifícios, e por isso eles prezavam o lavar as mãos, a pureza cerimonial, e também haviam os códigos civis, como poderíamos dizer, leis e princípios estabelecidos para que eles pudessem viver como comunidade, como povo. Então haviam vários princípios. No entanto, o que os comentaristas, historiadores nos mostram, como nós vemos isto, o próprio Dietrich Bonhoeffer, ele falou no seu livro Discipulado, que os fariseus, os mestres da lei, eles tiveram um relacionamento com a lei de tal forma que eles divinizaram as leis e relativizaram a Deus. E o centro do ensino da lei, dos princípios da lei, eram normativos para que eles pudessem se relacionar com Deus, chegar a Deus. O principal objetivo, e que eles conheciam muito bem, se encontra lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos 4 e 5, que diz assim: o Shema, que é ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Era esta a recomendação. E todos os ensinos deveriam ser fruto deste amor e desse relacionamento com Deus. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E nós vemos nos evangelhos, quando os mestres da lei trouxeram este que é o centro da religião de Israel, acrescentando amar a Deus de todo o vosso entendimento. Então, amar a Deus de modo consciente, de modo profundo, isto nunca mudou. Mas Jesus veio resgatar através do ensino das leis. É o que nós veremos logo adiante, na continuidade aqui da mensagem. E Jesus termina com uma palavra: se a justiça de vocês. O que seria a justiça? Seria o nosso padrão, ou seria o padrão deles de retidão, de vida,
de prática de vida, pois tudo o que eles conheciam devia levá-los a viver uma vida com sabedoria que eles conheciam. O temor do Senhor é o princípio de todas as regras e toda a sabedoria. E ele diz assim: ai de vocês, que se a vossa, perdão, não tem o ai aqui, mas ele diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior, não exceder em muito a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A pergunta que se faz: qual é a justiça que excede a justiça dos escribas e fariseus? A deles estava firmada num conjunto de regras e observâncias, de práticas externas, mas que não havia aquela transformação interna. O que aconteceu? Eles estavam vivendo uma vida de imposição e legalismo. Eles estavam exigindo de si próprios um legalismo extremo através das práticas e das observâncias da lei. Aliás, em torno da lei, eles criaram, diríamos, centenas, se não chega a milhar, de códigos da lei. Eles próprios, vejam o que nos diz aqui um comentário do Evangelho de Mateus, de William Barclay. Eles diziam assim: a melhor forma de compreender o significado dessa interpretação da lei é vendo como funcionava. A lei, por exemplo, estabelecia que o dia de sábado deveria ser santificado e que durante as suas 24 horas ninguém pode fazer trabalho algum. Este é um grande princípio, mas estes legalistas judeus eram apaixonados pelas definições, de maneira que se perguntavam, para começar, o que é trabalho? Fizeram-se longas listas de atividades que deveriam considerar-se trabalhos. Por exemplo, levar uma carga é um trabalho. Portanto, não se podiam levar-se as cargas no dia de sábado. É um trabalho. Mas, então, se fazia necessário definir o que era uma carga no dia de sábado. Mas, então, se fazia de modo que a lei dos escribas estabelece que carga é uma quantidade de comida equivalente em peso a um figo seco. Suficiente para... outra coisa, suficiente vinho para encher uma taça, leite para um gole, mel para cobrir uma ferida, e quantidade de azeite que forneceria a unção a alguma das partes pequenas do corpo, água suficiente para umedecer uma pálpebra, papel para redigir nele uma declaração de alfândega, a tinta que pode requerer a escritura de 2 letras do alfabeto, e uma cana com a qual se possa fazer uma pena para escrever, e assim sucessivamente até o infinito. Desse modo, passavam-se horas e dias discutindo se podia ou não levantar um abajur para trocá-lo de lugar no dia de sábado, ou se uma mulher errava em carregar uma agulha na sua roupa e pudesse ser tentada a costurar a sua roupa, e daí por diante. Nós podemos achar um absurdo, podemos achar algo inimaginável, mas realmente eles estavam presos a detalhes, a ínfimos detalhes, e ao que poderia se constituir trabalho no dia de sábado exatamente, ao que era a carga que poderia ser carregada. E eles contradiziam, ou melhor, eles se opunham
a Jesus e as suas práticas junto com os seus discípulos. A cura, por exemplo, no dia do sábado, nós vemos várias situações assim. E Jesus, tanto que Jesus, dias mais para frente nós veremos, não foi o homem feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Então, o que significa excederem muito a justiça dos fariseus e dos mestres da lei? Aqui nós vemos o que Paulo nos diz mais adiante a respeito disso. Nós vemos Paulo aqui na sua carta aos Romanos dizendo o seguinte, e daqui nós podemos entender um pouco o que Jesus quis dizer com isso. A nossa justiça excederem muito a dos escribas e fariseus. Aqui diz assim, a partir do versículo 4, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas, mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, o que ele está dizendo aqui? O final da lei, o fim da lei é Cristo. O produto final da lei é Cristo. Cristo veio não só para dar sentido e para cumprir a todos os aspectos da lei, mas Cristo veio também para esse mundo como cumprimento da lei. O que Jesus está falando e que é diferente da justiça dos fariseus e dos mestres da lei. Cristo é a nossa justiça. E a nossa justiça foi conquistada definitivamente na cruz. Na cruz de Cristo. Aquele que não conheceu pecado, pagou o preço do pecado, foi feito pecado por nós, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então a justiça não é somente da nossa prática, da observância. A justiça que excede é aquela vida que está firmada em Cristo, que é o cumprimento da lei, que cumpriu a lei, que é a profecia cumprida em Cristo. E Jesus Cristo, então, a nossa fé em Jesus Cristo, ela faz com que estejamos justificados e vivamos este padrão de uma vida que foi dada e que vem do nosso interior, não apenas de práticas para alcançarmos essa justiça. Nós realizamos as obras de Deus, nós podemos amar ao próximo, amar a Deus, por causa de Jesus. Porque fomos constrangidos e fomos justificados por Jesus e pelo seu amor.
Nós podemos praticar obras de justiça através da fé em Jesus Cristo. Então, a justiça que excede em muito a dos escribas e dos fariseus, dos mestres na lei, é aquela justiça que está baseada na fé, de confessar a Jesus como nosso Senhor. Confissão que vem da boca, mas que sai da boca, perdão, mas que vem do nosso coração. A justiça que procede do nosso interior. O profeta Jeremias nos diz que haveria tempo em que Deus escreveria em nós as leis dentro do nosso coração. E que nós praticaríamos as suas leis firmadas no nosso interior, dentro do nosso coração. Para que nós possamos entender um pouco mais do que significa isso, nós temos que ler, então, aquilo que Jesus nos ensinou no decorrer desta mensagem. Então, nós estaremos vendo passo a passo do que significa esta justiça que excede em muito a dos fariseus e dos mestres da lei. Esta justiça começa, caminha e termina em Jesus. Cristo é a nossa lei e a nossa justiça. Nós não temos justiça própria. Nós não temos autojustiça. Deus não quer de nós práticas de autojustiça. Mas Deus nos oferece a sua justiça, que foi conquistada através de Jesus Cristo. A justiça que excede toda a lei. É a justiça que excede a dos escribas e dos fariseus, dos mestres da lei. Que nessas próximas semanas nós possamos aqui estar juntos, entendendo com mais profundidade aquilo que Jesus quis nos ensinar. E qual é esta justiça que Ele quer de nós, que excede em muito a dos escribas e fariseus? Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Nós queremos te agradecer porque Cristo é a nossa justiça que excede em muito, ó Pai, qualquer princípio da lei, ou qualquer ensino. Cristo cumpriu a lei, Cristo veio para cumprir toda a lei e toda a Escritura. Ó Pai, Cristo é a nossa justiça. Senhor, te agradecemos e queremos te pedir, no nome de Jesus, que vivamos uma vida visível como sal da terra, como luz deste mundo, que vivamos uma vida visível, que seja manifestada, mas não do nosso exterior, mas que seja vivida pela transformação do nosso interior, do nosso coração. Ó Pai, nós queremos viver esta justiça que vem do coração, que não vem apenas das nossas práticas, do nosso exterior. Ó Pai, nós queremos realmente viver na dimensão do Teu amor. Nós queremos viver uma vida que expresse, ó Pai, o nosso amor a Ti, o nosso amor ao próximo e o nosso amor próprio. Assim como nós vemos na Tua palavra, que devemos amá-lo de todo o nosso coração e que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Ó Pai, nós queremos que esta seja a nossa forma de viver, que seja vista, que seja manifestada essa justiça que excede em muito a da religião, a da religiosidade,
a de práticas e preceitos, mas uma justiça que esteja estabelecida no interior do nosso coração. Pai, é isso que nós desejamos, é isso que nós te pedimos. Aquela justiça que é direcionada pelo teu Santo Espírito, que habita em nós, a partir do momento em que entregamos a nossa vida a Jesus. Ó Pai, que muitas pessoas também possam experimentar e viver nesta justiça e na justiça que é Cristo, entregando as suas vidas a Jesus. É a oração que nós te fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós e esteja sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e todas e até o próximo encontro, se Deus assim o desejar. Amém.